Olá, dando continuidade ao nosso estudo da Carta de Paulo aos Romanos, nós estamos no 7º capítulo. E na semana passada, a gente estava num ponto aqui da carta que o Paulo de Tarso está falando sobre a lei e o quanto a nossa conversão a Jesus, vamos até pensar aí na palavra conversão, ele não está usando esse termo não, mas a nossa versão no sentido de verter para, né? Nosso direcionamento para Jesus nos dá uma liberdade em relação à lei. Qual lei? A lei que representa as verdades divinas, que nas tradições religiosas, aqui ele está falando do judaísmo, mas a gente pode ampliar para as outras, significa as normas que a gente deve seguir, aquilo que é sagrado, aquilo que deve ser feito. Então ele começa essa parte assim, é um subcapítulo aqui na segunda Bíblia de Jerusalém, que se chama O Homem Sem Cristo sobre o Pecado. Então ele começa assim: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo algum. Entretanto, eu não conheci o pecado senão através da lei. Pois eu não teria conhecido a concupiscência, né, que é a libertinagem, nosso excesso em relação à nossa vida sexual, né? O problema não é o desejo, o problema não é a sexualidade, mas o excesso sem responsabilidade. Então, eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não tivesse dito não cobiçarás. Ele está dando um exemplo, né, em relação ao pecado, aos vários erros que a gente pode cair, os nossos vários desvios possíveis. Ele está pegando essa questão da sexualidade. Então, o que ele está dizendo? Que eu só vou saber o que é o mal quando há uma norma que me diferencia o bem do mal. Isso já está lá, né, simbolicamente, em Adão e Eva, né, quando Deus mostra para Adão e para Eva a árvore da vida, né, que é a árvore do conhecimento do bem e mal. Aqui, né, a gente tem usado na doutrina o conhecimento como discernimento. A árvore, ou seja, a fonte de conhecimento em que eu diferencio o que é bom e o que é ruim. Antes de eu entrar em contato com isso, eu não sei o que é o mal, eu não sei o que é o erro. Quando a gente erra de verdade, sem saber que está errando, a consciência não precisa ficar com a culpa, porque ela não tinha esse conhecimento, né, de verdade. Porque a consciência, enquanto espíritos imortais, ela é uma faculdade, né? Ela é uma potência dentro do espírito que vai despertando aos poucos. Aí ele continua: mas o pecado, aproveitando da situação, que aqui ele está falando do mal, né? E da forma como o mal age dentro de nós, porque ele está em nós. Aproveitando a situação através do preceito, né, da norma, gerou em mim toda espécie de concupiscência, pois sem a lei o pecado está morto. Então, antes de saber que era errado, eu fazia e nem me dava conta, né, que estava fazendo uma coisa ruim. Mas essa sensação, né, de mal-estar, de culpa ou de tentação, nossa, eu tô com vontade de fazer uma coisa errada, isso vem com a clareza de que está errado. Por quê? Quando eu descubro o certo e o errado, se eu não me transformar junto, se eu não tiver com firme propósito de fazer a vontade divina, a gente fica aí presa do mal, né? Esse mal interno, não só externo, existe o mal externo, existe o mal interno. Outrora eu vivia sem a lei, mas sobrevindo o preceito, o pecado reviveu e eu morri. Ou seja, quando eu ainda não me transformei, a hora que vem o desejo de fazer o mal, eu posso me perder, nem me afastar de Deus. Verificou-se assim que o preceito dado para a vida produziu a morte, pois o pecado aproveitou da ocasião e, servindo-se do preceito, me seduziu e por meio dele me matou. De modo que a lei é santa, o problema não é a lei, né? Ele está falando que a gente já pode superar a lei conforme a gente caminha para Jesus, mas a lei em si é santa. E santo, justo e bom é o preceito. Portanto, uma coisa boa se transformou em morte para mim. Como é que a gente articula assim, essa aparente oposição? De modo algum, mas foi o pecado que, para se revelar pecado, produziu em mim a morte através do que é bom, para que o pecado, através do preceito, aparecesse em toda a sua virulência. Então, ter a clareza do bem e do mal é um passo, né, para eu não ficar caindo e me perdendo por aí, né? É um momento da nossa relação com Deus, mas só isso não é o suficiente.
Eu preciso fazer toda uma transformação mais profunda para que o pecado não fique aí com um aspecto de tentação, né, na sua virulência, como ele diz. E ele continua: sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Então aqui, Paulo está lembrando para a gente que nós temos um corpo físico e esse corpo físico nos pesa, né? Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz assim: quando o espírito desencarna, ele leva consigo as suas paixões? As paixões, assim, em relação às nossas emoções excessivas. É isso que é, né, o sentido de paixão aqui na doutrina. E os espíritos respondem: os espíritos superiores não. Os espíritos superiores encarnados, eles sofrem o que o corpo nos dá, nos limita, né? Eles sofrem fome, eles sofrem raiva, eles sofrem sede, né? Eles têm desejo sexual, mas conforme desencarna, eles levam só o que é de bom, né, da sua passagem pela carne. Mas os espíritos inferiores, como nós, ainda estão muito vendidos para o pecado. É um pouco isso que o Paulo está falando aqui, mas a gente continua semana que vem. Obrigada.